Está a Tamires Machado, que é educadora financeira. A gente esclarecendo aqui como que está esse mercado hoje do empreendedorismo no Brasil, qual o perfil desse empreendedor. E aí a gente falou lá no primeiro bloco, né? A gente explicou um pouco dessa realidade hoje no nosso país, né? Muitas pessoas aí por necessidade acabaram abrindo os seus negócios, tentando despertar aí esse caminho do empreendedorismo, mas a gente vai entender um pouco mais o que é necessário, né? Como é que a gente consegue detectar esse espírito empreendedor e também vamos diferenciar um pouco o que é ser empresário e o que é ser empreendedor. Então, vamos falar um pouquinho com a Tamires. Tamires, você aí nesse caminho da educação financeira, você tem percebido essa diferenciação entre o empresário e o empreendedor? Bastante. O fato de ter uma habilidade e transformar isso numa empresa não faz disso um empresário, né? Um empreendedor. Então, as pessoas confundem muito isso em pegar uma habilidade e transformar em uma empresa sem desenvolver todos os outros pontos e aptidões e habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer com que isso tenha sucesso. E um dos principais pilares para que isso aconteça de fato é, sem dúvida, aprender a gerir as finanças. Muito bem. E aí a Tamires pode explicar para a gente, né, Tamires, qual a importância aí desse treinamento, né, dessa educação financeira e como é que você vê essa questão da educação financeira empreendida aí desde cedo, quer dizer, lá na fase da infância e da adolescência? É muito importante, é muito necessário. Quando eu entendo como administrar o meu dinheiro e a importância disso desde a primeira infância, eu tenho uma variedade de possibilidades que eu consigo desenvolver com maestria. Então, eu não estou no escuro, né? Eu não faço por fazer, apenas olhando o resultado de pessoas que deram certo, e aí vou ter que aprender com os erros, se é muito mais difícil, e às vezes o negócio, a empresa, não tem esse tempo para a gente aprender com os erros, né? Então, quando eu aprendo isso já desde pequenininho, e a partir da primeira infância, já é possível começar, sim, a introduzir educação financeira para as crianças. Eu costumo dizer que a partir dos 4 anos isso já é possível. Eu tenho hoje uma filha de 4 anos, e ela já entende muito sobre, eu vejo a diferença disso na vida dela, e com certeza, se isso existisse hoje com muito mais facilidade para as nossas crianças e adolescentes, nós teremos adultos empreendedores muito mais fortalecidos e com sucesso. E aí a Tamires comentou, né, logo no início do programa, né, que o empreendedor ele tem que visar não só o dinheiro, né, mas principalmente o propósito. Então, exato, eu acredito que essa plataforma ela vai despertar para isso, exato, também, né? Exato. Tamires, a gente falou, né, aí no segundo bloco, falamos um pouco aí dessa nova plataforma, né, que vai ser lançada agora em outubro. E a gente gostaria de ouvir um pouco de você. Você também tem alguns projetos voltados aí para crianças, né? Na área de educação financeira. Conta pra gente. Pois é, fiquei super feliz com o convite quando eu soube do tema, inclusive. E enquanto nós estávamos aqui ao vivo, eu acabei de receber parte das ilustrações, inclusive de um e-book que eu vou estar lançando nos próximos meses para a educação financeira infantil. Projeto que eu estou super feliz de tirar do papel, porque eu falo que essa é a maior luta do educador financeiro. O dia que a gente conseguir ver realmente a educação financeira nas escolas para as crianças e os adolescentes. Então, conhecer esse projeto de vocês enche meu coração, deixa ele quentinho mesmo. Fico muito contente com isso. Olha, que legal, né, Tamires? Você, também nesse seu trabalho de educação financeira, você também trabalha essa questão das escolhas? Com certeza, o tempo todo, né? E eu falo que, puxando esse gancho da educação financeira infantil, ela é um complemento de mostrar o caminho que o dinheiro faz, o caminho que ele percorre. Isso pode ser feito no dia a dia o tempo todo, né?
Quando eu estou com meu filho no mercado, como é que eu respondo quando ele quer algo que eu não posso levar? Ou eu sempre levo, eu sempre entrego o que ele me pede porque eu tenho condições? Então, tudo isso é importante. O dia a dia, tá? O dia a dia com os nossos filhos em casa precisa ser trabalhada a educação financeira. Então, é importante trazer esse cumprimento que todo esse trabalho de despertar o empreendedorismo também pode ser feito depois com os pais em casa, o tempo todo. Então, quanto jogos sobre dinheiro, fazer ele entender que eu estou trabalhando, por quê? Eu costumo dizer que se você perguntar hoje para o seu filho pequeno o que o trabalho do papai e da mamãe impacta ou contribui para as pessoas e para o mundo, seu filho saberia responder? Então, hoje, quando eu pergunto para a Sara com o que a mamãe trabalha, ela não fala que eu sou educadora financeira. Ela fala que a mamãe ajuda as pessoas com o dinheiro delas. E isso é maravilhoso poder ouvir isso. Então, percebe que é diferente quando eu explico que eu sou administrador, que eu sou padeiro, que eu sou manicure, seja lá o que for, e quando eu explico o que isso traz de benefício para a sociedade, eu já estou educando o meu filho a entender que o trabalho ele não é só para ganhar dinheiro, que o trabalho ele é muito mais para uma troca, né? Ele é muito mais para trazer um benefício para a sociedade. Essa nomenclatura do que eu sou é apenas algo mais teórico ali, eu preciso me apresentar de alguma forma, mas não é o coração do que eu faço, né? Então, isso é simples de colocar no dia a dia, eu posso começar isso a partir de hoje. Então, isso já fica como dica para todo mundo em casa. E esse trabalho de escolha, ele é cíclico. Ele é cíclico para a vida toda. O tempo todo eu preciso aprender a fazer escolhas. E essa base vem da educação financeira. Muito bem. E a Núbia Sampaio, ela comenta aqui o seguinte: acredito que realmente ludicidade não pode ficar de fora, mesmo tratando um assunto tão sério que é a educação financeira. Isso é muito bacana. Acho que ela está se referindo aí ao e-book, né, que vai ser lançado aí pela Tamires. Quais as dicas que você dá aí para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, como aproveitar melhor essas oportunidades do cotidiano para abordar esse tema tão importante que são as finanças, né? A Aline comentou muito bem que é mais fácil, né, no dia a dia, e até por falta de conhecimento, no que nós falamos? Não tem dinheiro. E aí nós jogamos a culpa pro dinheiro. Então o dinheiro se torna o culpado de tudo, né? Por quê? Como que isso chega para a criança? Eu não gosto do dinheiro, porque precisa dele para eu poder ter aquilo que eu quero. Então, olha como eu mudo a forma como o meu filho vai se relacionar com o dinheiro. A criação desse e-book foi muito pensada até, e o nome, já dando spoiler até aqui, Eu Não Sou o Vilão. Então, é uma conversa do dinheiro com as crianças, de uma forma muito lúdica. Por quê? Pesquisando no mercado, eu vi uma falta muito grande de desmistificar essa culpa que a gente traz em cima do dinheiro, porque ele nada mais faz do que o que a gente manda, né? Ele é só um papel. Então, no dia a dia, quando eu passo a explicar para a criança o porquê que eu não vou levar aquilo, como já foi comentado aqui, olha, nós não vamos levar hoje, porque a mamãe e o papai precisam trabalhar para poder levar isso. E como que a criança entende essa questão do valor do dinheiro? Como que dá para trazer isso já com eles pequenininhos? Fazendo de uma forma lúdica, por exemplo, através das mãos. Então, eu quero levar este brinquedo aqui. Olha, filho, olha, filha, esse brinquedo aqui, ele é um pouquinho caro. Para comprar ele, a mãe precisa trabalhar para ganhar assim. Um exemplo, a criança ela entende de forma lúdica. E esse aqui? Esse aqui já é assim, ó, esse aqui já melhorou. Mas a mamãe só vai poder levar o brinquedo que for custar assim. É a forma que a criança entende. Vamos procurar um brinquedo, então, que custe assim, que daí a gente pode levar? Eu não estou brigando, eu não estou falando não dá e pronto. E eu não deixei o dinheiro
o culpado da situação. Eu estou explicando, né? E aí essa criança começa a entender, quando eu explico para ela também que o meu trabalho traz um impacto positivo, ele é importante, eu não trabalho só para ganhar dinheiro, ele vai associando tudo isso e começa a ter uma maturidade desde pequenininho. Então, explicar nas mãos de forma lúdica o quanto custa, o quanto é caro, o quanto é barato, dá para fazer isso em qualquer lugar, né? Coloca nas mãos, a mão cheia é caro, quando eu vou diminuindo as mãos, vai ficando mais barato e eu consigo ou não comprar. Então, essa é uma dica que eu utilizo muito, indico muito para todos os clientes. Essa conversa de explicar com que eu trabalho também é importante. Isso, gente, diminui o que a gente chama das birras, né, que os nossos filhos fazem. Eu quero, diminui muito. Porque quando eu entendo, eu não fico no escuro. Então, por que a criança faz birra? Porque ela não entendeu. Quando ela entende, ela, fica fácil de conseguir administrar a situação. E são inúmeras as dicas que dá para aplicar no dia a dia com educação financeira já para as crianças. Você quer citar algumas? Então, essa de contar nos dedos já é uma dica de explicar sobre o que eu faço. Outra opção, para quem gosta, para quem fala aí de Papai Noel, né, tem essas coisas das datas comemorativas, olha, vamos anotar tudo o que você está querendo, e aí, principalmente se estiver perto do final do ano, isso funciona super bem. Olha só, vamos anotando para depois você mandar para o Papai Noel escolher ali para você ver o que você vai querer ganhar. Porque olha só quanta coisa. E aí a criança, ela entende que ela pode vir a ganhar aquilo. E você traz ela para pensar. Então não é eu quero, eu tenho e pronto. Vamos pensar, vamos anotar isso para ver se depois no Natal vai dar para ganhar, ou no aniversário, ou esse tempo, esse espaçamento também é importante. Jogos infantis. Sim, tem jogos, tá? Tem vários jogos hoje no mercado sobre educação financeira infantil, aonde você tem o dinheirinho ali, você caminha, você precisa pegar o troco, e tem para cima de 4 anos, já tem acima de 6 anos, ou dá para fazer isso em casa também. Aquelas cartelinhas baratinhas de dinheiro, super, super funciona. Eu falo que toda família deveria ter para os filhos essas cartelinhas de dinheiro, porque é lúdico, a criança gosta e começa a entender que existe essa troca, que 2 é diferente de 3 notas, de 4, ele não sabe o valor propriamente, mas pela quantidade ele já consegue começar a ter noção. Essa questão do eu tenho um brinquedo que eu não utilizo mais, então vamos vender e vamos criar algo, é incrível. É muito incrível, porque isso dá para fazer em casa de que forma? Bom, essas roupinhas não servem mais, o que a gente pode fazer com elas? A gente pode doar para quem precisa. Ok, é um ato já de pensar nesse mecanismo de troca. Esse brinquedo aqui está muito bom, então esse aqui a gente pode vender, esse aqui, não, então esse aqui a gente tem que doar. Traz a criança para partilhar esses momentos, né? Explica para ela quando vai no mercado que tudo isso é comprado, a criança não sabe, ela acha que nós só pegamos e pronto. E sim, é importante explicar para a criança que tudo custa dinheiro e trazer ela de forma lúdica para esse universo que é real. Porque nós aprendemos isso assim, né? E depois a gente tem que lidar com tudo de uma vez na vida adulta. E fica muito mais difícil. Muito bem, falamos aí com a Tamires Machado, que é educadora financeira, contando aí também a sua novidade, né? Logo mais lançando o seu e-book. Tamires, para a gente acompanhar aí o lançamento desse seu e-book, pelo Instagram você vai publicar? Como é que a gente fica sabendo? Instagram e site, que é o Tamires Machado, TAMIRYS, Machado, tudo junto, minúsculo. Ok, muito obrigada, viu, Tamires, pela sua participação aqui no CBN Saúde. Foi muito rica aí, foram muito ricas as suas dicas. Obrigada mesmo, viu, pela sua participação. Gratidão, muito obrigada a todos.